Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia da UF e esse aqui é mais um episódio da série Filosofia como Forma de Vida. Hoje a gente vai falar sobre o exercício da morte, né? O exercício da morte é um grande núcleo temático, né, da filosofia como forma de vida e dos exercícios espirituais da antiguidade, né? A gente vai ter um capítulo importante disso nos estoicos, né, com a expressão memento mori, né, que é uma expressão que diz lembrar-se da morte. A gente vai ter outro capítulo importante também com os epicuristas, né, e assim eu vou também introduzir os epicuristas no outro episódio. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a morte de Sócrates, especialmente no diálogo Fédon de Platão, né, e como que Sócrates encara a morte, como que Sócrates, nesse diálogo de Platão, define a morte, né, define a própria filosofia como exercer-se na morte, né, como um exercício da morte, né? Mas por que a morte, né? Não seria isso algo mórbido, né? A ideia toda é o contrário, né? Você pensar thanatos, né? Que é o termo para morte em grego, né? E toda a investigação sobre a morte, todos os estudos sobre a morte, todo um homem pensar sobre a morte e tentar entender a morte, a gente poderia colocar como uma grande disciplina a tanatologia, né? A tanatologia como um grande tema da humanidade, né? E que poderia e deveria até ser incentivado em várias, por que não pensar para se a gente falar sobre a morte em diversas instâncias, como já para as crianças ou já na educação, né? Em todos os níveis da educação, por que não ter algum tipo de diálogo, de pensar as possibilidades em relação à morte, né? E por causa do seguinte, se a gente ama a vida, e se a gente quer estar com a vida, quer estar de bem com a vida, a gente tem que estar de bem com a morte também, né? Porque talvez a morte e o fato de tudo passar, né, o fato de tudo se transformar, seja um dos núcleos, né, de maior tensão, de maior problematicidade, né, da humanidade. A filosofia trata filosoficamente dos assuntos fundamentais do ser humano, né? Então, assim, é, o tema da morte é um tema central da filosofia antiga e para todas as correntes aí que a gente está chamando de antiguidade tardia e também da antiguidade clássica. O Sócrates, então, ele foi condenado à morte por sua cidade, né, por diversas instâncias. Eu não quero entrar tanto nos detalhes assim, mas ele fala sobre o que seria a morte, como que o homem poderia se relacionar com a morte, em pelo menos em dois diálogos platônicos, né? Platão descrevendo como que Sócrates se relaciona com a morte. O primeiro é na Apologia, em que Sócrates se defende perante um tribunal, por que ele está sendo acusado, por que ele faz o que ele faz, né? E depois é no diálogo Fédon, uma das obras-primas da literatura universal, com certeza, né? E um dos diálogos, um dos textos filosóficos mais influentes da história da filosofia, né, ocidental aqui. Né? No diálogo Fédon, Sócrates toma a cicuta, que é o veneno exigido, né, para aqueles que são condenados à morte. Né? Mas na Apologia, Sócrates já faz uma distinção muito interessante, né? Todo mundo já ouviu falar que Sócrates fala só sei que nada sei, né? E nesse sentido ele tem consciência de que ele não está entendendo o que as coisas são e que o medo da morte é um sinal de que você está achando que você sabe de alguma coisa que na verdade você não sabe, certo? Por quê? Porque veja bem, ter medo da morte é você pressupor que a morte é alguma coisa ruim. A gente não tem medo de alguma coisa que a gente não sabe o que é. Né? Quando a gente não sabe o que uma coisa é, você pode sentir angústia, você pode sentir até uma certa excitação para, vamos lá ver o que é aquilo, uma curiosidade. Né? Aquilo que você não sabe o que é, você não necessariamente sente medo. Você pode sentir medo se você começa a projetar naquilo que você não sabe o que é alguma coisa que vai te fazer mal. Então, o Sócrates fala, olha, eu só sei que nada sei. Logo, se eu tivesse medo da morte, isso seria um atestado que eu estou pressupondo saber de alguma coisa que eu não sei o que é. Eu não sei o que é a morte. Então, vai que é uma coisa bacana. Vai que é alguma coisa que eu vou me dar bem.
né? Vai que é alguma coisa interessante, né? Então, assim, certo? A morte, ela pode ser pensada até como uma conselheira, né, para a vida, né? Frente ao fato da morte, por que que eu levo a vida como eu levo? Né? Frente ao fato inelutável da morte, né? Por que que eu escolho viver desse jeito que eu escolho? Né? Então, eu estou tentando trazer aqui vários elementos nessa primeira parte de elogio a gente pensar sobre a morte. Parar para tentar entender o modo como a gente se relaciona com a morte, o modo como o mundo se relaciona com a morte, e como que eu me relaciono com a minha própria morte. Né? Mas vamos para o Fédon, né? Vamos para o diálogo Fédon, né? Que é esse diálogo de uma sutileza muito grande. O que acontece no diálogo Fédon? Sócrates vai morrer hoje. Então Sócrates vai hoje tomar cicuta. E é a última vez que os alunos dele ficam em volta de Sócrates e vão esperar o Sócrates, vão conversar com ele, né? E acompanhar ele nesse momento. Então o que acontece? Quando eles chegam perto de Sócrates, o Sócrates está muito feliz, né? Mas ele está mas ele não está assim, feliz, assim, não, ele está exultante, ele está generoso. Né? Sabe quando você encontra uma pessoa que está muito feliz, ele está calmo, ele está sereno, e ele está generoso com as pessoas. Né? E é muito interessante o jeito que Fédon é o narrador desse encontro com Sócrates, fala, foi uma situação estranhíssima, né? E o termo atopia, topos, é o termo para lugar, um lugar esperado, um lugar já conhecido. E esse é um adjetivo para Sócrates muito importante, né? Sócrates é alguém esquisito, estranho. E a própria morte, né, convenhamos, é uma das coisas mais esquisitas, mais estranhas da vida, né? Apesar de ser um tema, né, inelutável, um tema inexorável, né, que a gente não tem como fugir dele. Né? Então Sócrates estava muito estranho, porque quando você vai encontrar alguém que vai morrer naquele dia, você fica bem com pena da pessoa, né? Você está, né, querendo estar próximo da pessoa, mas pelo contrário, parece que o Sócrates é que estava ajudando os discípulos, o Sócrates estava acalmando, o Sócrates estava consolando os discípulos, porque os discípulos estavam desesperados que iam perder Sócrates, mas Sócrates estava muito feliz. Né? Ele estava muito feliz porque ele tinha certeza que ele tinha se preparado para a vida toda para isso que estava acontecendo. E mais ainda, ele define a própria filosofia como um exercitar-se na morte, como um exercício da morte. Ele define a filosofia como exercer a morte. E o que é esse exercer? E aí todo mundo pergunta para ele, pô, Sócrates, a gente não quer te atrapalhar, sabe que o momento é delicado, mas como você está tão feliz, aí a gente quer te perguntar, como assim ficar feliz na hora de morrer? O que é isso? Você está dizendo que a filosofia é suicídio? Não, né? Não é suicídio, você não pode se matar. Isso é muito interessante. Não se trata de se matar, se trata de esperar o momento derradeiro, mas se trata de não só também se preparar para isso que é inevitável, mas se trata de exercitar. O que é exercitar a morte? Definição de morte, então, separar a alma do corpo. Uma definição fundamental na história da filosofia, uma definição que vão ter diversas consequências para o bem e para o mal. Mas eu gosto sempre do princípio de compaixão numa leitura de um texto, da gente ler, quando a gente lê pela primeira vez, especialmente um texto, a gente tem que tentar fazer com que o texto tenha o melhor sentido possível. A gente tem que tentar rechear o texto de um sentido vigoroso. Né? Qual seria esse sentido vigoroso que Platão dá à morte de Sócrates e a essa definição né, da filosofia como o exercer-se no morrer? Por que esse exercer-se no morrer, esse exercitar? O filósofo faz isso ao longo da vida dele toda. Procurar se separar das exigências corpóreas, né, que são basicamente as exigências de ter muitos prazeres corpóreos, de poder, fama e dinheiro,
né? E que normalmente o filósofo está muito preocupado com a roupa que ele veste, o filósofo está muito preocupado com o dinheiro que ele ganha, o filósofo está muito preocupado. Não, o filósofo está mais preocupado com as questões limites da humanidade. O filósofo tem a sua paixão em investigar quais são os últimos, né, limites do próprio pensamento. Então, o filósofo, ele faz com que a alma dele se repercuta sobre si mesmo. E ele acostuma a alma dele se voltar para si, né, e viver o máximo possível em si mesmo. Né? Então, o filósofo está acostumado de estar separado das exigências do corpo, das exigências da alma. Desculpa, das exigências que trazem a alma para preocupações que não são as preocupações mais profundas da vida, como qual é o sentido da vida, o que é a justiça, o que é o sofrimento, o que é o amor, o que é a felicidade. Né? É isso que o filósofo está realmente interessado. E não na roupa que ele vai vestir, no dinheiro que ele vai comer, né? E como que ele organiza, digamos, como que ele satisfaz as pulsões do corpo. Ele tá querendo satisfazer as pulsões da alma. Né? E esse se acostumar a alma consigo mesmo e desprezar as exigências corpóreas faz você estar preparado para a morte, na opinião de Platão e de Sócrates ali, porque a morte é simplesmente, finalmente, se livrar do corpo inteiramente e se voltar para a alma pura com ela mesma, e finalmente a alma vai encontrar aquilo que ela mais deseja, que é a verdade. Nesse diálogo, isso vai ser muito problemático, vai ser muito importante para o cristianismo, e a gente pode pensar em várias questões. Eu quero apontar dois finais aqui agora para o diálogo do Fédon, né? que a ideia toda no diálogo inteiro é que ele vai defender que a alma é imortal. Né? Isso com certeza é uma influência de Pitágoras em cima de Platão. Parece que o próprio Sócrates histórico não defendia com tanta força, assim como Platão defendia, né, pela influência dos pitagóricos e da religião órfica, né, que são dois movimentos ali que vão influenciar muito Platão, e que Platão vai defender a eternidade da alma e também a reencarnação, né, que é uma coisa, digamos, relativamente nova no mundo religioso grego, né? Na Ilíada, na Odisseia, você não tem reencarnação, né? Digamos, na mitologia mais antiga grega, você não tem reencarnação, você tem que, quando você morre, você vai para o Hades, né? A alma vai para o Hades, né? Na Ilíada e na Odisseia. Então, como eu disse para vocês, como é que termina esse diálogo Fédon? Né? Esse diálogo Fédon termina o seguinte: uma cena muito difícil, delicada, né? Como que Platão é um gênio da literatura. Né? Platão termina Sócrates tomando a cicuta, os discípulos ficando desesperados porque vão perder Sócrates. E Sócrates tentando acalmar os discípulos, falou, o tempo todo aqui eu estava discursando como que a filosofia é esse treino para morrer e vocês não conseguem. Então é Sócrates que está acalmando os discípulos, né? E ele começa a sentir o corpo dele dormente, né? A perna dormente, e vai subindo, parece que a cicuta age assim sobre o corpo, né? E ele bota então um lençol sobre a cabeça dele e vai morrer. Mas antes ele levanta ainda e fala uma última palavra. Ele fala, Críton, né? Um colega dele, um amigo dele, um discípulo dele, ele fala, Críton, a gente deve um sacrifício ao deus da medicina, né? Devo um galo, um sacrifício a Asclépio, ou Esculápio, né? Eu devo, meio que querendo dizer, obrigado ao deus da medicina porque eu me livrei de uma doença. Então, o que Sócrates quer dizer com isso, né? Eu devo um sacrifício ao deus da medicina porque eu estou saudável, né? A interpretação de Nietzsche vai dizer que Platão e Sócrates aí são niilistas, eles não gostam da vida, eles acham que o melhor da vida está depois da morte. É uma interpretação muito forte, muito interessante, que deve ser pensada. Né? Niilista é o quê? É um depressivo, no fundo o Sócrates está dizendo aí que a vida não é boa, porque ele está dizendo que aquilo que ele mais ama ele só vai encontrar depois da vida, né? A verdade ele só vai encontrar quando a alma dele estiver pura, separada do corpo. Essa é a interpretação do Nietzsche. Mas eu queria chamar a atenção também para a interpretação de Foucault.
esse dizer de Sócrates, né? Porque, na verdade, o que Sócrates se viu livre, né? Ele agora não tem mais a doença do medo da morte. O medo da morte é um dos grandes males para a filosofia dos estoicos, para a filosofia dos epicuristas e também para Platão e também para a mentalidade guerreira da Grécia, de Roma, né? O medo da morte é alguma coisa muito indigna. Então Sócrates é nosso herói, é nosso ícone paradigmático aí desse exercício da morte por causa do jeito que ele enfrenta a morte. E o que realmente Sócrates se viu livre ali, o que ele venceu, a doença que ele venceu foi a doença do medo da morte. E por isso ele estava morrendo vitorioso, ele estava morrendo tranquilo e feliz. Né? Ele não sofreu com a morte. Né? É isso, a gente vai voltar ainda para outros episódios sobre o exercício da morte nessa série da filosofia como forma de vida. Obrigado.